nós vamos falar sobre escritura e confissão. Então, gente, nós estamos aí num processo onde nós estamos vendo, primeiramente, como Deus se revela ao ser humano. E essa é a base de toda a teologia. A teologia começa em Deus. A teologia não nasce dentro dos nossos corações, mas nasce de algo que Deus faz, que é o que nós chamamos de revelação. É a automanifestação de Deus para nós, de forma específica. Para a nossa salvação, nós temos a revelação especial, a revelação das Sagradas Escrituras. Então, nós construímos o conhecimento até agora, falando da revelação geral, da revelação especial, das Escrituras Sagradas, e hoje, o último tema relacionado propriamente às Escrituras, antes de nós entrarmos naquilo que nós chamamos de teontologia, ou seja, o estudo do ser de Deus, que já é o tema da próxima aula. Gente, todos nós lemos as Sagradas Escrituras. Entretanto, nós temos as nossas maneiras de interpretarmos as Sagradas Escrituras e nós temos um passo a passo acumulado de como a igreja, por meio da história ou no desenvolvimento histórico, tem interpretado as Escrituras. Então, dentro dessa perspectiva, hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui. Escritura e confissão. Quando nós falamos da Escritura, nós estamos falando da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, e quando nós falamos de confissão, ou confessionalidade, ou credo, ou algo credal, nós estamos falando de como a igreja, ao longo do tempo, organizou de forma pedagógica declarações teológicas importantes que resumem de alguma maneira a própria palavra de Deus, mas que também tem uma função muito importante. E nós vamos falar sobre isso nesse momento. Só para lembrar a vocês, nós estamos aí na nossa análise do livro do Herman Bavinck, As Maravilhas de Deus, e uma dica muito importante é: se você puder e você tiver o livro, sempre procure ler com antecedência o capítulo da aula. Sempre nós vamos falar no final desse momento para que você possa interagir melhor, entender melhor de tudo o que nós estamos falando. É lógico que existem muitas outras coisas das quais nós poderíamos explorar, nos aprofundar, mas por enquanto nós estamos aí focados na análise do livro e refletindo sobre aquilo que o Herman Bavinck ele coloca como a questão aí de doutrina ou de organização de ideias. Vamos lá, gente. Quando nós falamos da Bíblia hebraica, é imprescindível nós falarmos de como essa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela se tornou herança também para os cristãos. Então, a autoridade no Antigo Testamento da igreja judaica foi transmitida no ensino de Jesus e dos apóstolos para a igreja cristã. Então, só em termos de categorias, dentro da tradição reformada, nós chamamos o povo de Israel do Antigo Testamento de a igreja do Antigo Testamento, ou a igreja judaica, e o povo do Novo Testamento de a igreja de Jesus, ou a igreja cristã, ou a igreja do Novo Testamento, por nós compreendermos que, na verdade, todos esses dois povos, nos dois momentos aí do Antigo e Novo Testamento, fazem parte, na verdade, de um povo só, que é o povo de Deus. Nesse sentido, o Antigo Testamento é assimilado pela igreja cristã. O Evangelho assumiu o Antigo Testamento e não poderia ser aceito e reconhecido sem ele. Então veja que o Novo Testamento depende do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é a forma completa do Antigo Testamento, ou seja, o Novo Testamento completa, traz a realidade daquilo que é antevisto dentro do Antigo Testamento. O Evangelho é, acima de tudo, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e sem este o Evangelho fica suspenso no ar. Então, gente, Jesus não é uma pessoa que simplesmente desceu sem conexão nenhuma com aquilo que veio antes dele. Não. Jesus tem uma relação muito grande com aquilo que nós temos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o pedestal no qual o Evangelho repousa e a raiz da qual ele veio.
Onde quer que o evangelho encontrasse uma entrada, as escrituras do Antigo Testamento eram imediatamente, sem qualquer oposição, apropriadas como a palavra de Deus. Em outras palavras, não havia uma igreja no Novo Testamento sem uma Bíblia, desde o começo. A igreja tinha posse da lei, dos salmos e dos profetas. Então aqui cabe fazermos uma observação muito importante. A igreja, ela nasce já com uma Bíblia na mão. E que Bíblia é essa? É o Antigo Testamento. Dentro do âmbito do Novo Testamento, com os apóstolos, nós temos a redação do Novo Testamento, redação essa que vai se integrar ao conjunto de 39 livros do Antigo Testamento e colocar diante de nós a Bíblia completa, com os seus 66 livros. Então, nós precisamos ser honestos e nós precisamos assimilar a realidade de que nós, cristãos, já nascemos com grande parte das Sagradas Escrituras como algo nosso. Nós recebemos como herança do judaísmo e nós entendemos que aquilo que é revelado a posteriori, por meio de Jesus, por meio dos apóstolos, é o cumprimento das promessas que nós temos no Antigo Testamento, certo? Então, esse é um aspecto muito importante para que você não perca o gancho histórico da realidade das Escrituras relacionado com a realidade da própria história da igreja. Os escritos apostólicos logo foram acrescentados, então, alguns eram escritos como os evangelhos e as epístolas gerais e destinados para toda a igreja, outros, como algumas das epístolas, eram endereçadas a igrejas específicas, como a igreja de Roma, Corinto, Colossos e outros lugares. Então, dentro do Novo Testamento, nós temos gêneros literários diferentes, a começar dos evangelhos, que são biografias teológicas em diferentes perspectivas, porque nós temos 4 evangelhos a respeito de Jesus Cristo, e a somar os evangelhos, nós temos as cartas, também chamadas de epístolas, que são cartas de apóstolos ou figuras apostólicas de liderança que, cada qual movidos pelas contingências do momento em que estavam vivendo, em resposta a questões que estavam acontecendo nas igrejas, vão escrever cartas de uma maneira autoritativa, ou seja, uma carta ou um documento que tinha um poder de normatividade, de mandar, de comandar, de regular a vida de todos aqueles que a liam e a recebiam. Naturalmente, as igrejas do primeiro período também conseguiram a maior parte do seu conhecimento do evangelho por meio dos apóstolos e seus discípulos. É muito claro isso, porque se nós considerarmos a redação dos primeiros livros do Novo Testamento, isso data meados da década de 50, início da década de 60 depois de Cristo. Então, nós temos um intervalo de pelo menos 2 a 3 décadas, onde o conhecimento que as pessoas tinham do Evangelho era um conhecimento fomentado pelas testemunhas oculares. Por quê? Porque os apóstolos estavam vivos, as pessoas que tiveram uma participação no ministério de Jesus também estavam vivos, então todo mundo tinha como ouvir da parte de Deus. Agora, o que aconteceu? Ao longo do tempo, os apóstolos foram morrendo, as testemunhas oculares foram morrendo, essas figuras importantes do cristianismo inicial foram desaparecendo e se tornou necessária o registro se tornou necessário para que a memória dos apóstolos, como os pais da igreja vão dizer, a memória dos apóstolos não desaparecesse com os próprios apóstolos e com as próprias testemunhas oculares. Então, o Bavinck continua dizendo, mas quando eles morreram e suas pregações foram interrompidas, os escritos dos apóstolos naturalmente se tornaram mais e mais valiosos. Então, nós recebemos o Antigo Testamento da tradição judaica e, pouco a pouco, nós fomos, como cristãos, registrando os novos escritos que completam a Escritura Sagrada como um todo, e os apóstolos e as figuras apostólicas fizeram isso na perspectiva de, ao mesmo tempo, transmitir informações,
de que essas informações fossem lidas como uma mensagem de autoridade nas igrejas, e isso fez com que, ao longo de alguns séculos, esses documentos fossem transmitidos de forma universal nas igrejas que faziam parte do mundo mediterrâneo. E isso, essa consciência da existência desses documentos, da utilidade desses documentos e também de uma consciência de que esses documentos tinham autoridade, então eram considerados como a palavra de Deus, construiu ao longo dos séculos aquilo que nós chamamos de processo canônico, ou seja, o reconhecimento da igreja de que esses livros são livros de autoridade, são livros necessários para a fé. No final do século II, os escritos do Novo Testamento, com aqueles do Antigo, foram considerados como toda a Escritura e como fundamento e pilar da fé, como a Escritura Sagrada, e foram regularmente lidos nos cultos religiosos, conforme os testemunhos de Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Policarpo, outros, né, grandes nomes, né, do cristianismo inicial. Então nós temos registros desse tempo de que os evangelhos eram lidos todos os domingos, inclusive que os evangelhos eles foram escritos justamente pelos autores que nós temos aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, como que essas leituras eram feitas, e isso nos dá a ideia de que já no segundo século, ou seja, no século subsequente à vida dos apóstolos, nós temos uma consciência formada de que existem documentos importantes escritos depois do Antigo Testamento e que, junto com esses documentos, os judeus constituem toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, que é a nossa referência, o nosso guia, a nossa regra de fé e de prática. Gente, os escritos comumente reconhecidos foram reunidos juntos sob o nome de cânon. Quando nós falamos de cânon, quando nós falamos de algo canônico, nós estamos nos referindo a uma lista reconhecida como uma lista dos livros que podem ser classificados como livros de autoridade, como livros que foram inspirados pelo Espírito Santo e logo regulam a vida não somente da igreja, mas também a vida individual. Por isso que nós falamos da regra de fé e de prática, aquilo que nós cremos, aquilo que nós praticamos. E, subsequentemente ao século II, nós temos aí várias reuniões da igreja, o que nós chamamos de concílios, sínodos, que foram, vez após vez, né, sínodo após sínodo, concílio após concílio, ratificando que o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27. É lógico que, dentro desse processo, nós temos uma curva de construção e de consciência canônica. Alguns livros eram considerados como não canônicos, então foram excluídos, como os livros apócrifos, alguns evangelhos da infância de Jesus ou da vida de Jesus que foram escritos muito tempo depois por pessoas muito posteriores, então não poderia refletir a verdade como aquilo que os autores testemunharam ou pesquisaram diretamente com as testemunhas oculares. Nós temos também alguns livros do próprio Novo Testamento que demoraram para serem universalmente aceitos. Por exemplo, o livro do Apocalipse, né, as últimas correspondências de Paulo. Todos esses livros tiveram um certo tipo de demora no reconhecimento que
num todo, durou mais ou menos 3 séculos. Então imagine, você pode perguntar assim, por que que demorou tanto tempo para a igreja como um todo reconhecer que os 66 livros são a literatura inspirada, que os 27 livros do Novo Testamento são esses mesmos? Por quê? Porque na antiguidade, diferente de hoje, as informações demoravam muito tempo para serem transmitidas, era tudo manual, as distâncias eram percorridas ou andando, ou no lombo de cavalo, de mula, ou por meio de barcos e de navios. Então demorava já muito tempo. Até que todas as igrejas, de forma universal, de forma católica nesse sentido, tivessem conhecimento desses escritos, utilizassem desses escritos e dentro dessa utilização tivesse a consciência de que eram inspirados esses documentos, nós temos todo um processo histórico que vai girar em torno de 2 a 3 séculos. Mas a partir disso, a igreja firma a posição em definir essa lista canônica, exclui os livros que ela mesma vai considerar como literatura não religiosa ou até como literatura espúria, e nós teremos, a partir de então, a consolidação aí daquilo que nós chamamos de processo canônico. Nós temos um processo relativamente estável dentro do Novo Testamento, então os livros do Novo Testamento são considerados todos os 27 como canônicos dentro da perspectiva católico-romana, dentro da perspectiva protestante, dentro da perspectiva mais ortodoxa. Temos algumas divergências como protestantes. A lista canônica aceita pelo catolicismo romano por incluir os livros que, na perspectiva dos católicos, são chamados de deuterocanônicos, na perspectiva de nós, protestantes, são chamados de apócrifos, porque são considerados como algo paralelo à própria tradição judaica que nós recebemos, mas, em termos gerais, o processo se desenvolveu dessa maneira. O que nós podemos afirmar como certeza e como confissão? Aí que nós vamos entrar no papo da confissão, mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho, sem antes falarmos daquilo que nós cremos como o cânon verdadeiro. Então a confissão de fé de Westminster, já no segundo parágrafo aí do capítulo 1, diz o seguinte: sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes: todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Então esse parágrafo é fundamental. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e somente esses livros, esses documentos são considerados como palavra de Deus. 66 livros do cânon protestante, 39 do Antigo Testamento, mais 27 do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reis, 1, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Temos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1, 2 Coríntios, 1, 2 Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1, 2 Tessalonicenses, 1, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1, 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas e Apocalipse. Esses livros são considerados como literatura canônica. Agora, essa consciência não veio na base de uma canetada. O que é o cânon? O cânon é o reconhecimento daquilo que já está em uso nas igrejas dos primeiros séculos, no contexto das igrejas do mundo mediterrâneo, e considerando esses livros como literatura inspirada, normativa, autoritativa, algo que nós chamamos hoje de palavra de Deus, pois consideramos que as escrituras expressam a palavra de Deus para a nossa salvação, para o nosso conhecimento de Deus, para o nosso conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e para o desempenho da missão no mundo. Nesse sentido, nós podemos fazer agora a ponte para aquilo que nós chamamos de confissão. Essas escrituras do Antigo e do Novo Testamentos constituem o fundamento dos profetas e apóstolos, no qual todas as igrejas cristãs, em comunhão uma com a outra, posicionam-se ou reivindicam sua posição.
Em suas confissões oficiais, todas as igrejas reconhecem a autoridade divina dessas escrituras e se apropriam delas como uma regra confiável de fé e prática. Então, nós temos aqui o desenvolvimento da ideia do que é escritura, o que fizemos até agora, e nós temos uma outra coisa que nós chamamos de confissão. O que é a confissão? A confissão que as igrejas têm são declarações teológicas que reafirmam aquilo que as escrituras nos trazem como realidade teológica e espiritual. Ou seja, a escritura é a fonte básica. A confissão é a maneira como nós cremos a respeito da palavra que nos foi inspirada e a forma pedagógica como nós expressamos a fé contida nas escrituras. Por que isso é necessário? Porque as escrituras, elas não são um compêndio de teologia sistemática, não é um compêndio de dogmática. As escrituras sagradas são uma composição de vários gêneros literários que contam uma narrativa coesa, mas divididas em várias etapas. Então, as verdades em termos de profissão de fé, as verdades em termos de confissões pontuais, relacionadas a temas pontuais, estão espalhadas na palavra de Deus. O que as confissões fazem é trazer tudo isso de forma organizada, pedagógica, para que nós possamos ter um norte unificador, de modo que as confissões e os credos nos direcionam às verdades essenciais da palavra de Deus, com a finalidade de nos conduzir, nós cristãos, a uma compreensão uniforme das Sagradas Escrituras, uma vez que cada cabeça é uma sentença. Então você pode ler a palavra de Deus e pode interpretar de diversas e de milhares de formas. O que as confissões fazem? Elas meio que organizam as ideias para que possamos crer naquilo que a fonte das Escrituras nos trazem de uma forma coesa, coerente. Então, existem formas erradas e certas de se interpretar a Bíblia? Sim. Não é à toa que existem heresias, erros teológicos. E o que a confissão vai fazer? Vai organizar as ideias para que a igreja possa, de forma pedagógica, estar aí dentro de um campo de segurança, norteando mais ou menos as interpretações que as pessoas devem ter. Então, você não tem o direito de ler a palavra de Deus e interpretar o que você quiser, descolado da intenção dos escritores, descolado do que durante muito tempo a igreja, né, como um todo, interpretou e caminhou em relação a essa palavra. Então, a confissão, ela organiza tudo isso para o nosso bem, para a nossa prática confiável da fé. Isso é algo muito importante. Veja, a nossa própria confissão de fé de Westminster, ela fala da autoridade que a confissão ou o credo deve ter. Então, na perspectiva não somente reformada, calvinista, mas na perspectiva protestante como um todo, nós temos um lugar especial das escrituras e um lugar especial das confissões, dos credos que fazem parte da tradição da igreja. Então nós assumimos que o juiz único, a autoridade suprema são as escrituras, e abaixo dessa autoridade, dependendo dessa autoridade, nós temos a autoridade das confissões, dos credos, dos concílios, da tradição da igreja. Veja, no parágrafo 10º do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, nós temos o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos e concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, nós estamos com o texto da confissão de fé diante de nós. A confissão de fé para o reformado, para o presbiteriano, é palavra de Deus?
Não. Tem a mesma validade, tem a mesma autoridade que as escrituras sagradas? Absolutamente não. A confissão de fé, a nossa expressão confessional, a nossa expressão credal, é uma expressão humana que tenta resumir, que tenta organizar, que tenta tornar mais fácil de compreensão, ou seja, tenta abrir um viés mais pedagógico a respeito da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, somente ela é a autoridade final para todas as coisas. As confissões humanas são limitadas? São. São falhas? Podem ser e constantemente devem ser reavaliadas à luz não somente do tempo em que elas foram redigidas, mas também à luz da própria Escritura Sagrada. Então, para nós, de perspectiva calvinista, nós temos as Escrituras como o parâmetro único, e nós temos o quê? A tradição e a confissão que confirma e depende dessa fonte que são as Escrituras Sagradas. Então, você tem que conhecer a confissão da sua igreja? Claro que tem. Mas, acima da confissão e julgando a própria confissão, nós temos o quê? A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Qual é a função da igreja, então? A igreja não recebeu essa Escritura de Deus para simplesmente descansar sobre ela, muito menos para enterrar esse talento. Ou seja, a igreja, ela tem dentro de si um tesouro precioso. E qual é esse tesouro? É a palavra de Deus. A igreja é chamada a preservar essa palavra de Deus, explicá-la, pregá-la, aplicá-la, traduzi-la, espalhá-la para o mundo, louvá-la e defendê-la. Em síntese, fazer os pensamentos de Deus escritos nas Escrituras triunfarem em todos os lugares, em todos os tempos, sobre os pensamentos dos homens. Gente, isso daqui é fenomenal. Essa é a função da igreja. Expor as Escrituras, falar das Escrituras, tornar as Escrituras clara para o povo. E é nesse sentido que a confissão, as expressões confessionais, elas vêm para organizar, para dar um viés mais pedagógico para um texto grande, para um texto complexo, que são as Sagradas Escrituras. Então, uma coisa depende da outra. A confissão depende das Sagradas Escrituras. A igreja, nesse sentido, é obrigada a se pronunciar de forma resoluta e clara contra essas heresias, sejam quais forem, a afirmar qual é a verdade que lhe foi concedida pelo próprio Deus em sua palavra. Então, gente, uma pausa aqui. Por que que as confissões e os credos, ou seja, as declarações de fé da igreja são importantes? São importantes para, em primeiro lugar, tornar a palavra de Deus mais compreensível e pedagogicamente mais próxima de nós, mas também de combater os desvios doutrinários que nós temos. Nós temos vários desvios doutrinários. E como nós avaliamos se uma perspectiva é um desvio doutrinário, uma heresia ou não? A própria confissão, a própria convicção que nós temos da palavra de Deus e dos temas que ela apresenta, nos dá esse subsídio. Então é nesse sentido que nós temos a obrigação como igreja de pronunciar, com base nas escrituras, contra qualquer tipo de forma de heresia. A igreja faz isso por suas assembleias menores e maiores, sínodos, nas quais ela estabelece, de acordo com sua convicção, o que deve ser mantido como verdade divina e, portanto, como ensino da igreja em algum ponto particular. Desse modo, a verdade disposta na Escritura leva, por parte de todos aqueles que creem e abraçam, uma confissão e um credo. Gente, aqui é muito importante nós fazermos uma pausa e explicarmos bem esse processo. Nós temos as Sagradas Escrituras. Qual que é a função da igreja? Explicar essas escrituras. Mas quando nós temos pontos em relação a heresias, pontos difíceis, pontos que não estão muito bem explicados, a igreja, ela tem essa missão de tornar
esses pontos mais claros. E a igreja faz isso por meio de quê? Por meio dos seus concílios, das assembleias, por meio da reunião dos seus líderes, dos seus pastores, aquelas pessoas que entendem e são versadas no texto bíblico, e a síntese dessas conclusões é o que nós podemos chamar de confissão ou um credo. Confissão é aquilo que nós confessamos publicamente em relação à nossa fé, e o credo também é uma expressão mais simplificada de uma expressão de fé também, uma expressão credal. Credo é o verbo eu creio em latim. Por exemplo, um dos primeiros esforços credais da igreja, isso já na virada do segundo para o terceiro século, é o que nós chamamos de credo apostólico. Então, o credo apostólico não é um credo que foi escrito pelos apóstolos, mas que se baseia, que se ancora na tradição dos apóstolos. E o credo apostólico é a síntese mais antiga, extra-biblicamente falando, que nós poderíamos chamar de credo, ou seja, uma declaração de fé. E a declaração de fé e a estrutura do credo apostólico é uma estrutura o quê? Trinitária. Então esse é um ponto muito importante, nós vamos explorar daqui a pouco, mas o credo é a afirmação de verdades com relação a Deus e a sua obra e a nossa participação dela. Veja só, o credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É uma declaração contundente a respeito de Deus Pai. Aí nós temos o artigo do Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então nós já temos uma confissão aí a respeito do Senhor e de Cristo, mas também uma confissão a respeito da historicidade de Jesus Cristo. Por quê? O qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós temos a convicção do Evangelho, que fala da encarnação, da morte e também da ressurreição. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. E o que Cristo está fazendo hoje? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aí nós temos o último artigo, que é o artigo do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, ou a Santa Igreja Católica, católica aqui não uma referência à religião ou à denominação, mas no sentido universal, ao corpo místico de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então veja aqui, o credo apostólico, que nasce dentro de uma perspectiva de catequese, ou seja, era o mínimo que você deveria saber para ser batizado, para ser reconhecido como cristão, é um esforço credal, ou seja, de declarar o que você crê. Mas não é uma fé dissociada das Escrituras, mas firmemente ancorada nas Escrituras, e por isso nós podemos dizer que o credo apostólico é a síntese credal, é a síntese teológica bíblica mais antiga que nós temos dentro da história da humanidade. Você já viu essa formulação credal aqui? Muitas pessoas olham para o credo apostólico e falam o seguinte: é coisa de católico. Não. O início de toda a igreja está lá nos primeiros séculos. Nos primeiros séculos não existia nem igreja católica nem igreja protestante, era a igreja primitiva que depois vai ter os seus desdobramentos, né, em termos de estrutura, convicções, mas é uma só igreja, um só corpo que está em formação, e esses primeiros cristãos declararam isso. Então, o credo apostólico também faz parte da nossa bagagem de tradição, nossa bagagem confessional, e ela deve ser lida e apreciada também, não como palavra de Deus, mas como um resumo muito pedagógico, muito bom. Tudo que você precisa saber de forma pedagógica, simples, resoluta, está aí no credo apostólico. Olha só o que o Carl Trueman, no seu livro Imperativo Confessional, que aliás é uma literatura muito importante, se você puder, leia o livro dele, Imperativo Confessional, ele diz o seguinte: credos e confissões são tentativas humanas de resumir e expressar os elementos básicos da fé cristã.
Eles vêm sendo construídos durante eras por pessoas de contextos muito diferentes, mas unidos pelos horizontes compartilhados da revelação de Deus em Cristo no texto bíblico e na própria natureza humana comum como leitores desse texto. Então isso daqui é sobrenatural, o que Deus faz. Deus tem um povo espalhado em toda a face da terra, que tem culturas diferentes, referenciais diferentes de como se enxerga a realidade, mas o que nivela todo mundo? A fonte. E qual é a fonte de toda a confissão, todo credo? A palavra de Deus. Você está percebendo a centralidade da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a fonte primária para a nossa declaração sobre aquilo que nós cremos, nós cantamos a respeito de Deus. Isso dá aos credos e às confissões uma qualidade que transcende as condições locais de sua composição originária e que nos permite levá-los a sério. Por que que hoje nós, presbiterianos, consideramos como símbolo de fé a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, coisas que foram feitas lá no contexto da reforma inglesa, nos desdobramentos da reforma inglesa, na guerra republicana inglesa, no século XVIII. Porque ainda que as confissões tenham um pé muito enterrado no seu contexto particular, são expressões de fé que decorrem, que estão cativas, que dependem das Sagradas Escrituras. Então, a nossa compreensão, apoiada nas Sagradas Escrituras, faz com que essas confissões, ainda que sejam produto de um contexto histórico local, possam ser utilizadas num contexto mais largo e mais amplo dentro da igreja. É claro que isso não lhes garante a veracidade. Isso é muito importante, gente. A confissão não é verdade absoluta. Ela é uma tentativa pedagógica de se expressar a verdade absoluta contida nas Escrituras. Todas as formulações confessionais estão subordinadas à Escritura e, por isso, sujeitas à correção. A Confissão de Fé de Westminster é um documento que pode ser corrigido? Sim, e deve quando se chega à conclusão que, em algum ponto, ela vai contra as Sagradas Escrituras ou a explica de forma deficiente, que isso pode acontecer. Mais adiante, na realidade, a preocupação legítima subjacente à alegação de não ter credo além da Bíblia é consoante com o entendimento protestante da Escritura, expresso nas próprias tradições que dão mais alto valor ao uso dos credos e confissões. De fato, o protestantismo ortodoxo clássico cunhou a expressão regra reguladora para refletir essa posição singular que a Escritura e só a Escritura ocupa. Então nós temos as confissões. O que regula, qual é a regra que regula as confissões? São as Escrituras, porque elas estão num patamar único de autoridade que não pode ser igualada por nenhum credo, confissão, por nenhuma interpretação da igreja, algo que no campo mais uniforme nós poderíamos chamar de a própria tradição da igreja. Como regra reguladora, a Bíblia é o juiz que avalia todas as outras declarações teológicas quanto à fidelidade do conteúdo e à coerência da formulação. Então veja, no contexto, por exemplo, de nós presbiterianos, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, que é composta lá no século XVII e que chega até nós hoje, depois de 3 séculos. Muito tempo para assimilação, muito tempo para reflexão nesse texto. Muitas tentativas de interpretação, mas também de correção. Então, nós temos um documento nas nossas mãos que já é um documento de uso estável ao longo dos séculos e que nós a usamos. Então, é um documento imperfeito, porém um documento que nos dá balizas seguras daqueles pontos essenciais que nós precisamos crer com relação à verdade que está nas Escrituras. As confissões de fé, os credos, elas nos ajudam, mas elas não são a norma oficial. Em todas essas confissões, então vamos para o âmago das confissões. As doutrinas relacionadas a Cristo e à Trindade são estabelecidas e esses eram os propósitos em questão durante os primeiros séculos. Então, por exemplo, o próprio credo apostólico. Depois, no século IV, o credo niceno e
o credo niceno-constantinopolitano, são tentativas de se organizar melhor a ideia da Trindade, tendo como tema a pessoa de Cristo. Então você pode ver em qualquer credo antigo da igreja, aquilo que se afirma sobre Cristo é o grosso de toda a confissão. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época de formação teológica que demandava respostas pedagógicas e contundentes, principalmente com a relação à pessoa de Cristo. Porque a pessoa de Cristo, ou a interpretação sobre a pessoa de Cristo, a realidade, a revelação da pessoa de Cristo, é algo do Novo Testamento, não está plenamente no Antigo. Então, a igreja teve que trabalhar esses conceitos ao longo dos primeiros séculos, e o trabalho, a conclusão, está contida aí nos credos, nas formulações confessionais desse tempo. Esses eram os pontos em questão durante os primeiros séculos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa era a questão mais importante que, com base na palavra do Senhor, a igreja tinha que responder por si mesma e sustentar contra todo mundo. Contra, principalmente, as heresias dos primeiros séculos, que quase todas eram heresias com uma interpretação equivocada sobre a pessoa de Cristo. Então, a pergunta mais importante nos primeiros séculos do cristianismo é: quem é Jesus? Ele é filho de Deus? Ele é Deus? Ou ele é homem? Ou ele é as duas coisas? Metade de um, metade de outro? Ou 100% de um, 100% de outro? Deus, ele vem em corpo? Ou ele vem apenas em aparência? Deus, ele é pobre? Ou ele é rico na riqueza que lhe cabe como sendo Deus? Então são especulações muito justas que a igreja teve que fazer. Então muito daquilo que nós temos como trabalho confessional veio por causa das heresias. Então, o aspecto positivo das heresias, se é que nós podemos falar isso, é que as heresias ou os ensinos errados deram a possibilidade da igreja organizar melhor as suas ideias com relação às Sagradas Escrituras. Então, nós temos a confissão ou o credo como se fosse esse caminho. Esse caminho que tem uma certa dimensão, que tem uma certa extensão, uma profundidade, uma largura e um comprimento, que dá uma margem para, em alguns casos, nós interpretarmos coisas difíceis da Bíblia Sagrada, mas é um caminho seguro, que a igreja, pautada pela palavra de Deus, ela avança. Fora dessa cerquinha, fora desse caminho que as confissões nos oferecem, nós podemos cair em interpretações perigosas em relação à fé. Interpretações errôneas, interpretações que os primeiros cristãos não fizeram, que os apóstolos não fizeram. Então, por que as confissões são importantes? Por que as formulações credais são importantes? Porque elas nos disciplinam como nós devemos interpretar as Sagradas Escrituras. E mais uma vez, gente, nós não podemos interpretar as Sagradas Escrituras como nós queremos. Mas existem formas e maneiras. A igreja se debruçou sobre isso por muitos séculos, até hoje. Então, a confissão é importante. A confissão faz parte. Toda a igreja tem uma confissão. Mesmo aquelas que negam a confissão e que não querem ser chamadas de igrejas confessionais, porque toda declaração teológica que se faz na igreja é uma declaração confessional também. Agora, que tipo de confessionalidade? Se a confessionalidade está baseada na palavra de Deus e nos pontos principais que o evangelho nos apresenta, ou se é uma confissão que vem da elucubração ou das hipóteses e teses de uma pessoa, aí são campos diferentes. Então, as confissões nos ajudam a andar por um caminho seguro. Um caminho coerente com a palavra de Deus, um caminho coerente com aquilo que nós temos como a própria tradição saudável da interpretação das Escrituras. Agora, nós temos a grande questão. Então, por exemplo, o que difere a nossa interpretação da confissão, do lugar da tradição, em relação às escrituras com o catolicismo romano? O Bavinck vai gastar uma parte considerável desse capítulo falando sobre isso. E se nós formos organizar as ideias, fica mais ou menos assim.
Assim como nos primeiros séculos, a igreja resistiu e conquistou o paganismo e depois trabalhou também para a conversão das nações da civilização da Europa, a fim de manter as grandes verdades do cristianismo e a independência da igreja com uma firmeza louvável, além de ter cooperado efetivamente no desenvolvimento de uma arte e ciência cristãs, contudo, independentemente desses grandes méritos, não pode ser negado que, ao se espalhar e ascender ao poder, a igreja se moveu para direções que não foram indicadas pelo cristianismo apostólico original, e isso se evidenciou de três formas particulares. Gente, dentro da nossa perspectiva protestante, nós entendemos que a igreja começou bem, mas conforme a igreja ganhou por eminência, poder político com a cristianização do império, com Constantino, com os éditos de liberalização da religião, com a transformação das propriedades pagãs religiosas em propriedades da igreja, da figura da liderança da igreja como figuras reinantes e políticas, aí nós entendemos que a igreja teve um processo de corrompimento, de desvio. Como se deve esse desvio? Em primeiro lugar, a Igreja Católica elevou a tradição mais e mais ao plano de uma regra independente de fé, estando ao lado, às vezes, até acima das Escrituras Sagradas. O que nós temos de diferente com o catolicismo romano? Nós entendemos que a palavra de Deus, ela está numa posição de autoridade acima daquilo que nós entendemos como tradição da igreja, dentro da qual nós temos as confissões, os credos, as práticas, a disciplina, tudo. O catolicismo romano enxerga de forma oficial que a tradição e as escrituras estão no pé de igualdade. Por quê? Porque a tradição, ela é a revelação não escrita. E as escrituras são a revelação escrita. E quem vai regular essas coisas é o magistério da igreja. Então veja só, a escritura, na perspectiva católica, não é indispensável, mas meramente útil para a igreja. Por isso que os católicos dizem que foi a igreja que fez as escrituras, particularmente o Novo Testamento. Por quê? Porque parte de uma perspectiva de que a igreja está acima, como órgão regulador, como órgão criador, como órgão que tem essa capacitação do Espírito, não somente de fazer as escrituras, mas também de manter uma revelação que presume-se que veio aos apóstolos e que, por forma de sucessão apostólica na figura dos bispos, ela é transmitida a toda a cristandade nos tempos posteriores. Todavia, a igreja é indispensável para a escritura porque esta não tem nenhuma autoridade, a não ser que seja garantida pela igreja quando a declara digna de confiança. Assim como profetas e apóstolos receberam o dom da inspiração, assim também o Papa, quando fala ex cátedra, ou seja, na sua posição autoritativa de ensino, em seu papel, em seu ofício papal, recebe o apoio especial do Espírito Santo e é, portanto, infalível. Gente, aqui que está uma das nossas maiores divergências com o catolicismo romano. Nós entendemos, como protestantes, que o processo de inspiração do Espírito Santo cessou com as Escrituras Sagradas. O catolicismo entende que há uma continuação desse poder ou desse mover inspirativo por meio daqueles que fazem parte da liderança da igreja, o Papa, nesse sentido. Então, recentemente na história, século XIX, se não me engano, consolidou-se a ideia da infalibilidade papal e isso foi declarado como dogma da igreja. Por quê? Porque entende-se que o Papa, inspirado pelo Espírito Santo, pode declarar ex cátedra, ou seja, na sua posição de ensinador, de proferidor de doutrina, coisas que podem ser consideradas como perfeitas, como uma mensagem divina. Então, como nós temos propriamente aí, como algo infalível. Gente, não é em todos os casos, não é em qualquer declaração do Papa que isso acontece. É uma declaração formal de doutrina, que nós chamamos de fala ex cátedra. Mas isso aponta para aquilo que na nossa visão protestante nós entendemos como um desvio. O próprio catecismo, se você quer entender o catolicismo romano, você tem que entender o catecismo. Existe um documento chamado Catecismo da Igreja Católica.
E lá, nos seus artigos 81 e 82, nos seus cânones 81 e 82, diz assim: a Escritura Sagrada é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A santa tradição. Então veja que há um paralelo de igualdade. A santa tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos e transmite integralmente aos seus sucessores para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. O ponto é que o catolicismo romano entende a tradição como a expressão da revelação de Deus dada aos apóstolos de forma não registrada. A pergunta que o protestante faz é: o que garante que essa tradição seja uma tradição verdadeira se ela não está registrada? Né? É só por causa da questão da sucessão apostólica? Cânone 82. Daí resulta que a igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, então veja, a igreja é um meio de intermediação da revelação de Deus. Esse é um ponto complicado na nossa visão protestante. Então a igreja está acima da revelação, como mediadora. Na perspectiva protestante, é a revelação que molda e forma a igreja. Tá vendo a diferença? Então daí resulta que a igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só a Escritura Sagrada a sua clareza e respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas, isso na perspectiva católica, tá? É doutrina católica isso. Isso ambas, ou seja, a Escritura e a tradição não escrita, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. É um primeiro desvio na nossa perspectiva. Ou seja, o protestantismo encara a autoridade como algo pesado e a tradição como algo que assessora, complementa as escrituras no sentido de torná-la mais clara, mas a fonte principal são as escrituras. Dentro do catolicismo, Bíblia e tradição. Bíblia e o magistério da igreja estão em pé de igualdade. Por isso que a fala ex cátedra do Papa é considerado que infalível. Tendo a perspectiva protestante, para nós, só a Bíblia é infalível. As tradições, os concílios, as confissões, os credos, todos são imperfeitos. Não quer dizer que estão imperfeito aqui, não quer dizer errado. Imperfeito na sua forma da expressão, imperfeito no seu escopo, imperfeito na sua autoridade. Então, essa é a maior diferença que nos separa dos católicos. É da compreensão católica que a tradição tem um valor semelhante às escrituras, que vem todas as doutrinas que na perspectiva protestante nós não encaramos como bíblica. Então, na conversa com o católico, o protestante, não adianta o protestante falar assim, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia não é problema para o católico. Porque o católico se apoia em uma autoridade outra, com igual valor às escrituras, mas que para eles são o quê? Autoridade, que é a tradição. Algo que não acontece dentro do protestantismo. Então o protestante fica escandalizado porque vê os católicos fazerem coisas que não estão na Bíblia, mas para o católico não faz diferença. Não é problema. Então isso nós precisamos saber para entender com honestidade o que acontece dentro do catolicismo, para que nós não fiquemos batendo em espantalho que nós criamos a respeito dos próprios católicos. Segundo o desvio da Igreja Católica. Em segundo lugar, a Igreja Católica não se perdeu completamente. Em segundo lugar, a Igreja Católica, se não perdeu completamente o coração do Evangelho, a livre graça de Deus, a justificação dos pecados somente pela fé, ainda assim misturou com partes impuras e desse modo confundiu a distinção entre a lei e o Evangelho. Essa extensão, por exemplo, algo que pode se ver na prática, é a diferenciação do clero com o laicato, por exemplo. E essa extensa hierarquia eclesiástica culmina no Papa que no Concílio Vaticano I, que é o de 1870, foi oficialmente declarado infalível. Ele é o pai de toda a igreja, o sacerdote-chefe, o sucessor de Pedro, o vice-regente de Cristo, ou vicário de Cristo. A mais elevada autoridade legislativa e judicial e aquele que, com a ajuda de um grande colégio de oficiais, ou seja, os cardeais, prelados, procuradores, notários e outros, governa toda a igreja.
Então, essa visão da hierarquia é considerada por nós protestantes como algo impuro misturado ao evangelho. Fora outras coisas com relação a isso, por exemplo, a compreensão da própria graça de Deus, a compreensão das obras da salvação. Então, são coisas que o próprio desenvolvimento histórico da igreja fez com que essências fossem perdidas. Em terceiro lugar, a Igreja Católica logo começou a fazer uma distinção entre clero e os leigos, e não são os cristãos em geral, mas o clero que configura no sentido correto os sacerdotes. Ou seja, uma das coisas mais importantes na perspectiva protestante é a questão do sacerdócio universal dos crentes, que é algo completamente diferente da ideia de hierarquia e de mediação da graça que acontece por meio de uma sequência de hierarquias, né, de um estamento, né, político e religioso que tem como cabeça o Papa, mas tem uma pirâmide, né, a Papa, os bispos, né, os padres, presbíteros, diáconos, toda essa estrutura, que é uma estrutura que é um sinal visível da necessidade da mediação da igreja para a salvação. Essa é uma perspectiva católica. Dentro da perspectiva protestante, nós achamos que isso é um desvio, uma aplicação incorreta da lei ao evangelho. Porque, na perspectiva evangélica, protestante, nós cremos que apenas e tão somente pela fé em Cristo nós somos salvos, independente do mérito e da mediação humana. Por isso, todos os cristãos são chamados como sacerdotes. Então, as diferenças hierárquicas que nós temos na igreja protestante, pastores, presbíteros, diáconos, não são diferenças em termos de mediação com Deus, mas são ofícios da igreja na administração dos dons que Deus dá a pessoas que desempenham funções diferentes na igreja, mas que diante de Deus são considerados como todos iguais. Então, aí está um ponto também importante. O que a reforma faz, então? Ela realinha, né, esses desvios. O Bavinck vai dizer o seguinte: em contraste com as tradições da Igreja Romana, a Reforma encontrou a palavra de Cristo, a qual considerava digna de aceitação em si mesma e por si mesma, necessária para a vida e o bem-estar da Igreja e também autossuficiente e clara. Em contraste com as boas obras às quais Roma associou a salvação do homem, a Reforma encontrou a obra de Cristo, a qual considerava ser perfeita e sem necessidade de qualquer realização humana. Esse é o âmago da Reforma. E por fim, em contraste à alegação do Papa de ser o representante infalível de Cristo, a Reforma encontrou o Espírito de Cristo derramado sobre a Igreja que conduz os filhos de Deus a toda a verdade. Então, na perspectiva protestante, não há mediação ou não há um papel mediador da Igreja à revelação. A Igreja é a composição de todos que de forma livre podem acessar a revelação, podem ter um encontro com a fonte da revelação, podem se encontrar com Cristo. A igreja não media a salvação na perspectiva protestante. Na perspectiva católica, sim, ela media a salvação, certo? Então, esse é um ponto importante aí. Então, a reforma ela foi construída de forma progressiva. A reforma luterana, com Martim Lutero, limitou-se à restauração do ofício da pregação e, quando encontrou nas escrituras a resposta para a pergunta como o homem é salvo, na perspectiva do Bavinck, né, desistiu de todo o esforço adicional. Para Zwinglio e Calvino, que tomaram conta da reforma na Suíça, o trabalho começou a partir do ponto em que havia sido interrompido por Lutero. Então aqui, gente, não vou fazer a avaliação das opiniões do Bavinck aqui, mas nós temos um processo, né, da própria reforma, onde não apenas a pregação, mas a própria maneira como encarar a salvação, como essa salvação ela é aplicada ao ser humano e as implicações dessa salvação na vida civil, religiosa, política do ser humano convertido ao evangelho, tudo isso vai fazer escopo de todo o movimento da reforma que vai trazer de volta ao eixo centrado das escrituras a igreja que se desviara desse eixo, colocando um outro,
que é a própria tradição, e quando nós colocamos o eixo da tradição, ou seja, daquilo que o ser humano acha que pode fazer em mediação, nós estamos num terreno muito perigoso. Por quê? Porque quem vai garantir o que é a autoridade final que vai garantir que aquilo que está sendo feito em nome da tradição é de fato algo que está na vontade de Deus? Então, a própria igreja que formula uma doutrina antibíblica, ela é a que legitima. E as escrituras, como não falam ou se calam sobre essa possibilidade, sobre essa doutrina em específico, não tem nada a dizer, ela fica apenas como um elemento acessório àquilo que a tradição ela estabelece. Então, os reformadores restauraram não apenas o ofício da pregação, mas também a liturgia, a disciplina, etc. Então, nós temos toda a questão que talvez é uma das maiores críticas que os católicos fazem aos protestantes, que com os protestantes o número de igrejas e denominações e perspectivas aumentou exponencialmente. Hoje nós temos denominações as mais variadas possíveis, igrejas dos mais variados gostos. Isso é uma porta que efetivamente a reforma abriu. Mas o interessante é que a reforma nunca advogou, na sua essência inicial, a livre interpretação apenas. Foi a livre leitura, foi o livre acesso. Nós temos a nossa confessionalidade. A confessionalidade regula como nós precisamos interpretar as escrituras, porque as escrituras têm uma maneira de se interpretar. Então, diferente do que muitas pessoas acham, a reforma não escancarou a possibilidade de qualquer um interpretar como quer. Não foi a livre interpretação, mas foi a livre leitura, apreciação, contato com as fontes originais, com o texto bíblico. Nós, numa perspectiva confessional, e eu sou confessional, sou presbiteriano, eu não tenho liberdade de interpretar o texto bíblico como que eu quero. Tem que ser uma maneira coerente com a teologia bíblica, e eu creio que a minha confissão, ela expressa isso da melhor forma, dentro dos seus limites, dentro dos limites daquilo que o ser humano pode fazer. Então, a reforma não é um salvo-conduto para você fazer o que você quiser. Mas essas perspectivas, ou várias perspectivas, fizeram com que nós tivéssemos um aumento muito grande de igrejas. E a grande pergunta é, qual igreja está certa, qual igreja está errada? Bom, isso nós precisamos avaliar à luz do próprio texto sagrado e à luz das convicções e dos credos mais básicos expressos nas confissões históricas e nos credos históricos. Mas existe uma esperança. Olha só o que o Bavinck diz no final. Parecia assim que toda a esperança para a unidade e universalidade da Igreja de Cristo havia se perdido. Há, no entanto, um conforto. Qual conforto é esse? Cristo reúne os seus de todas as nações, tribos e povos e línguas. Ele chamará todas as suas ovelhas e elas ouvirão a sua voz. E serão um só rebanho e terão um só pastor. Gente, o que nos salva é a fé em Cristo. O que nos salva é a convicção que nós temos em relação à palavra de Deus. As confissões, credos e tradições são elementos que nos ajudam nesse esforço. E que, por vezes, podem gerar situações em que eu tenha discordâncias com respeito a uma perspectiva em relação a qualquer coisa na Bíblia. Por exemplo, eu como presbiteriano tenho uma diferença em relação ao batismo com os nossos irmãos batistas, em relação aos dons espirituais com os nossos irmãos pentecostais. Então, todos eles se reúnem em torno de núcleos de interesse comum e de convicções teológicas e credais semelhantes, e nós temos a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, todas as igrejas, muitas igrejas. Mas no final, Deus, em Cristo Jesus, chamará um só povo, que é o povo que realmente é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós tentamos obedecer a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus no máximo dos nossos esforços. Mas Cristo, ele tem o seu povo. E no mundo por vir, nós não teremos mais barreiras confessionais, porque nós veremos a realidade da qual hoje nós não podemos ver. Nós veremos face a face. E a convicção naquele dia será uma só. As perspectivas serão uma só. Você não interpreta diferente ao que você materialmente vê e experimenta. Deus terá um povo apenas. Até chegarmos lá. O que nós fazemos com a confessionalidade?
nós guardamos a nós, respeitamos a do próximo, desde que esteja naquele limite daquilo que nós consideramos como a expressão da palavra de Deus, e nós nos posicionamos e temos a obrigação como igreja de nos posicionarmos contra a qualquer desvio que conduza à heresia. E para fazermos isso, as confissões são muito importantes porque são a expressão pedagógica daquilo que a igreja compreende como a verdade contida nas Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus, que é ou que são as Sagradas Escrituras. Então, gente, que Deus nos ajude. Nós somos confessionais. Então, é muito importante você conhecer a confissão da sua igreja. E é isso que deve nortear também a escolha da sua igreja. Não é verdade? Então, eu como presbiteriano, nós como presbiterianos, nós temos o símbolo de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, os seus catecismos. Os batistas têm os deles. E assim por diante. Conheça, não considerando essas confissões como palavra de Deus. Elas não têm autoridade como tal. São falíveis, são imperfeitas. Mas as confissões, sim, nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus. Nós partimos da palavra de Deus, confirmamos as confissões, mas também das confissões nós temos também um olhar melhorado para enxergarmos as próprias escrituras. Por quê? Porque ninguém lê as escrituras com uma visão neutra. Na verdade, nós precisamos de referenciais que nos ajudem a pensar. E o valor das confissões está aí. Mas nunca se esqueça, as escrituras são o juiz que regula todas as demais perspectivas nossas, toda a nossa tradição, todas as nossas interpretações. E a esse juiz que nós devemos sempre dar ouvidos e entendermos qual é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nessa tarefa. Gente, na próxima semana nós vamos estudar juntos o capítulo 9 do livro As Maravilhas de Deus, entrando finalmente no primeiro tema de teontologia da doutrina própria de Deus, o ser de Deus. Vai ser uma aula muito especial.